50 anos de luta, de história, de dedicação, de defesa da profissão de enfermagem, que é inequivocadamente a espinha dorsal dos serviços de saúde. 50 anos é definitivamente um marco que nos enche de orgulho. Agradecemos sinceramente a presença de cada um de vós. Juntamos-nos hoje para reconhecer o nosso passado, celebrar o nosso presente e, acima de tudo, para brindar a um futuro ainda mais promissor. É com esse espírito que trabalhamos diariamente em prol da enfermagem e dos enfermeiros. Que esta noite seja de reencontro, de alegria e de merecido convívio. A festa é vossa. Em nome do Presidente do CIPENF, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado.
Vejam, resumir 50 anos de história, nem os meios tecnológicos aguentam. Por isso, as coisas são mesmo assim. Mas para resumir de uma forma muito objetiva estes 50 anos de história deste sindicato, eu chamava o presidente do sindicato, o enfermeiro Fernando Parreira. Boa noite a todos. Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Senhor Enfermeiro Luís Filipe Barreira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro, Senhor Enfermeiro Walter Amorim, Excelentíssimo Presidente da Assembleia Geral do CIPENF, Senhor Enfermeiro Marco Neves, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Senhor Enfermeiro Edgar Abreu, Excelentíssimos Senhores Convidados, caros colegas, amigos e amigas. É com uma profunda honra e emoção que vos dou as boas-vindas a esta gala comemorativa dos 50 anos do Sindicato Independente dos Profissionais da Enfermagem. Hoje celebramos meio século de história, de luta, de conquistas e de esperança. O CIPENF nasceu do compromisso de defender a enfermagem. Sabemos que as nossas origens remontam a 1956, mas a data de 16 de setembro de 1975 é oficial na vida deste sindicato. 50 anos não são apenas uma cronologia, são um legado feito de cada enfermeiro e cada enfermeira que ao longo destas décadas ergueu a voz para defender a dignidade da nossa profissão. Um legado que nos recorda que a independência e a união foram sempre as chaves para transformar dificuldades em vitórias e desafios em oportunidades. Hoje, ao olharmos para trás, sentimos orgulho nos que fundaram este sindicato, orgulho em todos os que deram o seu tempo e energia para manter o CIPENF vivo, independente e firme. Meio século depois, podemos orgulhar-nos do caminho percorrido. Foram tempos de luta, de avanços e de desafios, mas foram, sobretudo, tempos de coragem, dedicação e resiliência. E aqui não posso deixar de evocar aqueles que me marcaram profundamente neste caminho. Recordo com gratidão o antigo presidente do CIPENF, o Sr. Enfermeiro Fernando Correia, que foi para mim uma referência como homem e como sindicalista. Tudo o que sei de sindicalismo aprendi com ele, foram muitas horas de negociação lado a lado, muitas horas de viagem até Lisboa, muitos ensinamentos transmitidos com paciência e firmeza. Também quero deixar uma palavra de memória a José Correia Azevedo, antigo presidente do Sindicato dos Enfermeiros, igualmente já desaparecido. Foi outro companheiro de jornadas, com quem partilhei mesas de negociação e batalhas comuns. Sem eles, sem o exemplo que deixaram, eu não estaria aqui hoje. Tudo o que a enfermagem portuguesa tem hoje em termos de enquadramento legislativo, para o bem e para o mal, contou com a participação ativa deste sindicato. O CIPENF esteve presente em cada passo, em cada negociação e em cada avanço. E isso é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Na direção que hoje me cabe liderar, mantivemos uma linha de firmeza e abertura ao diálogo. Estivemos na linha da frente de negociações decisivas, com a APHP, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o Governo. Em 2022 assinámos o Decreto-Lei da contagem de tempo de serviço, em que, em 2024, assinámos os acordos que reforçam as condições e salários. Este ano abrimos novas frentes, incluindo, pela primeira vez, a negociação de um acordo coletivo de trabalho com o Ministério da Saúde. E aqui, se me permitem, deixo um apelo público à Sra. Ministra da Saúde, para que este processo iniciado no passado dia 3 de setembro chegue a bom porto. O CIPENF está disponível, como sempre esteve, para negociar com sentido construtivo, garantindo que cada enfermeiro em Portugal tenha melhores condições de trabalho e, acima de tudo, respeito pela sua missão essencial. Esta noite é um momento de homenagem àqueles que fundaram este sindicato com visão e determinação, aos que, em diferentes gerações, deram o seu tempo, a sua energia, para que a nossa voz nunca se calasse, e a cada enfermeiro e enfermeira que no dia a dia, dentro das instituições de saúde, dignificam a profissão com competência, humanidade e compromisso. É um tributo ao passado, mas também uma afirmação de futuro. O CIPENF continuará a ser uma casa comum da enfermagem,
a voz independente e determinada que nunca se cala diante das dificuldades. Minhas amigas e meus amigos, vamos celebrar o que conquistamos, mas vamos brindar ao que ainda vamos conquistar. Porque a enfermagem é e será sempre a pedra angular de um sistema de saúde digno, humano e justo. Muito obrigado pela vossa presença. Viva o CIPENF, viva a enfermagem. Muito obrigado, Sr. Presidente do Sindicato Independente de Profissionais da Enfermagem. Como já tiveram oportunidade de verificar, nós temos hoje a honra de ter connosco o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o Sr. Enfermeiro Luís Barreira, que nos vai deixar uma mensagem que nós muito agradecemos. Faz favor. Isto até tem aqui um banquinho que é para ficarmos maiores. Vejam lá se conseguem ouvir. Eu acho que o problema é o banco. Acho que não é preciso o banco. Se estivermos assim, estamos melhor, não é? Então eu quero começar por, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato do CIPENF e nele cumprimentar todos os órgãos sociais do sindicato. Cumprimentar também o Sr. Enfermeiro Luís, Presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, o Enfermeiro Walter, e na pessoa dele também cumprimentar todos os colegas que pertencem aos órgãos sociais da Ordem, nomeadamente ali o Sr. Enfermeiro Edmínio, Presidente da Mesa do Colégio da Enfermagem Comunitária. Cumprimentar os senhores professores aqui presentes, cumprimentar os senhores enfermeiros diretores, e, naturalmente, cumprimentar também todos os colegas. Meio século de existência é uma marca notável que merece ser celebrada com orgulho e respeito. São 50 anos de história, de representação, de diálogo e de trabalho em prol da maior classe profissional do sistema de saúde. Caros colegas, eu quero começar por sublinhar a importância da atividade sindical no nosso país. O sindicalismo é, antes de mais, uma expressão da cidadania, da liberdade e da democracia. Foi através dele que os trabalhadores conquistaram direitos fundamentais que hoje tomamos por garantidos. Horários dignos, remuneração justa, proteção social, condições de segurança. O sindicalismo não é apenas um mecanismo de reivindicação, é, sobretudo, um instrumento de equilíbrio social que contribui para sociedades mais justas e coesas. E quando falamos especificamente dos enfermeiros, a relevância desta atividade ganha ainda maior significado. Durante décadas, os enfermeiros em Portugal viram o seu papel subestimado e a sua voz pouco ouvida. O CIPENF, desde a sua fundação, tem sido um espaço onde os enfermeiros encontraram representação, força coletiva e capacidade de negociação. Foi graças a essa persistência que a profissão conseguiu dar passos importantes no reconhecimento dos seus direitos e na melhoria das suas condições de trabalho. Mas importa lembrar que a realidade hoje continua a ser marcada por enormes desafios. Os enfermeiros são um bem essencial, mas escasso. Portugal tem menos enfermeiros do que precisa e isso é visível em cada turno, em cada equipa reduzida, em cada serviço sobrecarregado. É uma escassez que não resulta da falta de profissionais formados, porque o país forma o número necessário e forma bons enfermeiros, mas sim da dificuldade em os reter no sistema, dadas as condições de trabalho e de valorização que tantas vezes não estão à altura da responsabilidade que assumem. Vivemos um tempo em que a procura de cuidados aumenta todos os dias. O envelhecimento da população,
o peso das doenças crónicas, a complexidade das respostas exigidas ao sistema de saúde, colocam-nos perante uma realidade de que não podemos fugir. Sem enfermeiros suficientes, não há saúde de qualidade para todos. Esta é a verdade nua e crua que nenhum discurso político pode contornar. É por isso que, do lado da Ordem dos Enfermeiros, temos assumido uma posição clara e determinada. A nossa missão é defender a profissão e garantir que os cidadãos podem beneficiar dos melhores cuidados. Para isso, temos procurado, de forma consistente, abrir caminhos em várias frentes, exigindo contratações adequadas que garantam equipas completas e seguras, reforçando a necessidade de carreiras dignas, que reconheçam a diferenciação, a especialização e a experiência acumulada, defendendo condições que permitam o exercício da profissão com qualidade, segurança e motivação e promovendo a autonomia profissional dos enfermeiros, porque a sua capacidade de decisão clínica é parte integrante da resposta em saúde. Estas não são batalhas de circunstância nem reivindicações passageiras. São compromissos estruturais que traduzem a convicção de que valorizar os enfermeiros é investir no sistema de saúde, é investir na confiança dos cidadãos e é investir no futuro do país. E se hoje celebramos o papel de um sindicato que completa 50 anos, devemos também reconhecer que a defesa da profissão só é eficaz quando existe convergência de esforços. A Ordem, os sindicatos, as associações profissionais, todos temos responsabilidades distintas, mas partilhamos uma mesma causa: a dignificação da enfermagem e a afirmação do seu papel insubstituível no sistema de saúde. Meio século depois da fundação do CIPENF, podemos afirmar com orgulho que os enfermeiros são hoje mais respeitados, mais reconhecidos e mais influentes. Mas também sabemos que o caminho não está concluído. Precisamos de continuar a avançar, a exigir, a construir, para que as gerações futuras possam exercer a enfermagem num quadro de verdadeiro respeito e valorização. Esta gala é um momento de celebração, mas também de reflexão. É tempo de recordar o passado com gratidão, de reconhecer o presente com realismo e de encarar o futuro com esperança. O futuro dos enfermeiros em Portugal depende da nossa capacidade de manter viva esta determinação, defender a dignidade da profissão e garantir que cada enfermeiro possa exercer a sua missão em condições que honrem a responsabilidade que carrega. Deixo, por isso, uma palavra de sincero agradecimento a todos que, ao longo destes 50 anos, contribuíram para a história do CIPENF. Agradeço também a todos os enfermeiros que todos os dias dão corpo àquilo que a enfermagem tem de mais nobre: o compromisso de cuidar, de proteger e de estar presente quando mais precisamos. Hoje deixo-vos o desafio para que este aniversário seja também um ponto de partida para continuarmos a reforçar a união, a coragem e a visão estratégica que a profissão exige. Porque, como tantas vezes repetimos, sem enfermeiros não há futuro para a saúde em Portugal. Muito obrigado. Excelentíssimo bastonário da Ordem dos Enfermeiros, muito obrigado pela sua presença e pela sua mensagem. Não sendo possível estar presente na nossa gala, a Sra. Ministra da Saúde deixa-nos uma mensagem que vamos passar a seguir.
Cumprimento todos os presentes e agradeço ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, na pessoa do seu presidente, enfermeiro Fernando Parreira, o convite para estar presente na celebração destes 50 anos de existência. Na impossibilidade de estar presente, envio por esta via os parabéns ao CIPENF pelo meio século de existência e pelo contributo para a dignificação dos profissionais de enfermagem. Um trabalho contínuo que tenho acompanhado mais de perto no último ano e há alguns meses desde que assumi as atuais funções. Ainda recentemente estive reunida com o sindicato no âmbito das negociações para o primeiro acordo coletivo de trabalho dos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde, num trabalho que considero profícuo e determinante. Temos em cima da mesa temas como novas formas de organização do tempo de trabalho dos enfermeiros, nomeadamente a flexibilidade dos horários. Estas negociações decorrem do compromisso assumido no nosso programa do Governo para construir novos modelos de organização do trabalho adaptados aos desafios atuais e aos anseios dos jovens profissionais de saúde, compatibilizando melhor o trabalho com a vida pessoal e familiar. O Governo tem trabalhado no sentido de aproximar as remunerações e as carreiras às expectativas dos profissionais de saúde, entre os quais os enfermeiros, que são quem está em maior número no Serviço Nacional de Saúde. Em cerca de 154 mil trabalhadores, mais de 52 mil são enfermeiros. Mesmo assim, há falta de enfermeiros e este é um problema complexo que perpassa toda a Europa e que exige soluções, como melhores condições de trabalho, aumento dos investimentos em formação, incentivos para fixação em áreas carentes e políticas para evitar a imigração em massa. Por isso, não desistimos de fomentar condições de trabalho adequadas, assegurar a formação e capacitação das nossas pessoas e, na medida do possível, corresponder às suas expectativas de valorização. Durante 15 anos não houve alterações da grelha salarial dos enfermeiros e no final do ano passado esse cenário alterou-se em benefício de toda uma classe profissional. O SIMPENF fez parte desse marco, enquanto membro da plataforma sindical que reúne 5 sindicatos do setor e que assinou o acordo com o Governo. Desejo as maiores felicidades a todos os que dão vida ao SIMPENF e espero que o trabalho conjunto que temos feito continue a dar frutos. Muito obrigado a todos. Nós também desejamos as melhores felicidades à Sra. Ministra e também esperamos que, efetivamente, o trabalho dê frutos e dê muitos frutos para a enfermagem em Portugal. A seguir, vamos continuar o nosso jantar, a nossa gala, que eu espero que estejam, efetivamente, a ser muito agradável. Muito obrigado pela vossa presença. Tô. Ó, faz favor. Faz favor. Obrigadinho. Poxa, tá cá toda a gente mesmo, pá, fogo. Tem que tá aqui uma festa que uma pessoa até fica maluca. Opa, tá cá o enfermeiro Pedro Filipe, andou atrás de mim anos para eu me sindicalizar. Havia o jantar e eu, tumba. E o tesoureiro, o Paulo Ricas, com este não me meto muito, que ele anda lá no Kung Fu e no tiro aos pratos. Pois, sou professor, prazer, tudo bem? Sou Hermínio, tudo limpinho. Opa, é só tubarões.
da enfermagem. Cuidado com eles. Olha o Sr. Simões. Prazer. Prazer. Custódio Limpinho. Ó Sr. Simões. Ando aqui um bocado aflito das costas. E o meu joelho só range. Não se arranja lá nada lá no consultório. É que a ADSE não chega para tudo. Posso lá ir ou não? Poxa, esta malta é que é do risco. Malta da luta. Peço desculpa. Olha, ó Sr. Walter. Ó Sr. Walter. Não precisa lá, assim, de alguém competente, assim como eu. Não? Se calhar, ali o camarada Oliveira, se calhar precisa lá de um mano a mano. Para ver se aquilo funciona bem. Senhor Presidente, sou Carreira. Pois, Carreira é o outro. O canta. Olha, estamos a contar consigo para o ACT. Se a ministra tem vindo, malhava aí 2 copos de tinto, ficava já tratado. Não era? Opa, nem tinha... Olha, estava tão distraído, nem tinha visto aqui o nosso amigo Luís Filipe. Luís Filipe, diga-me lá uma coisa. Não precisa lá de alguém? Olha, professor, doutor, enfermeiro, custódio limpinho. Ouça, o ACT é importante, mas a gente tem que pôr a malta na ordem. Percebeu? É que anda tudo aí que é uma vergonha. Unhas pintadas, cabelo ao vento, as barbas. Olha, 1, 2, 3, é só bicho. Não precisa mesmo, faça favor, de alguém que meta a ordem nisto. Melhorar a apresentação da malta. Não? Eu até já fiz uma música, é o hino do Enfermeiro de Portugal. Quer ouvir? Todos a cantar. Música. Espera. De pé. Tens de prender o cabelo e não podes tê-lo se tiveres de trabalhar. A farda já te põe belo. Corta a barba e as unhas e o gelinho que tu punhas. Também vais ter de removê-lo. Tu és enfermeiro e não modelo. Tu és enfermeiro de Portugal, o top de Xuxa internacional. No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. Tiras especialidade e mestrado, no fundo ainda acabas doutorado.
No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. Ora, tu és enfermeiro de Portugal, o top Xuxa internacional. No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. Tiras especialidade e mestrado, o estudo ainda acabas doutorado. No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. Trabalhos de noite e dia, e mesmo com dor nas costas diz a todos que tu gostas da vida na enfermaria. Tira o sorriso amarelo, o doente vai percebê-lo. Com cara, alegria e empatia, faz a diferença na sua vida esse dia. Tu és enfermeiro de Portugal, o top Xuxa internacional. No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. Tira especialidade e mestrado, no tu ainda acabas doutorado. No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. Tu és enfermeiro de Portugal, o top Xuxa internacional. No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. Tiras especialidade e mestrado, com estudo ainda acabas doutorado. No mundo tu és o número 1, igual ao português, eu digo não há nenhum. I've got a world on a string, I'm singing a rainbow. I've got that stringer on my finger. What a world, what a life, baby, I'm in love. Come on, clap your hands. Come on. Life's a wonderful thing, as long as I've got that string. I'd be silly so and so if I should have let you go. I've got a world on a string, I'm sitting on a rainbow. I've got that string on my finger. What a world, what a life. Oh, what a world, what a life. What a world, what a life. 'Cause I'm in love. Baby, I'm in love. And what a wonderful thing that I've got the world on a string. Muito obrigado a todos pela vossa simpatia e sejam bem-vindos então ao momento de dança. A partir de agora, divirtam-se. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanhá. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. E quais
Guasqualingudum, guasqualingudum, guasqualingudum. Pois não posso ficar nem mais um minuto com você. E sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanhá. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem muitas outras coisas mais. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Uai, uai, uai. E quais. Guasqualingudum, guasqualingudum, guasqualingudum. Muito obrigado a todos. A frase que nos guia esta noite é: juntamo-nos para reconhecer o nosso passado, celebrar o nosso presente e brindar a um futuro ainda mais promissor. E é com este espírito que iniciamos um momento de profunda emoção e sentido de reconhecimento. E é com este espírito que iniciamos um momento de profunda emoção e sentido de reconhecimento. A história do Simpenf, outrora Sindicato Independente de Profissionais de Enfermagem da Zona Centro e Sindicato dos Enfermeiros do Centro, foi construída pela visão e dedicação de muitos. Alguns deles temos o privilégio de hoje ter aqui conosco, mas outros já não estão entre nós. E é por isso, com grande respeito e saudade, que convidamos o professor José Carlos para uma sentida e merecida homenagem póstuma ao nosso saudoso ex-presidente, enfermeiro Fernando Correia. Boa noite, obrigado. Apenas um breve cumprimento ao Sr. Bastonário e nele cumprimentar todos os colegas que representam aqui as instituições, várias instituições, e obviamente ao meu amigo, ao Sr. Presidente do CIPENF, ao Fernando e nele todos os presentes. Obrigado, Fernando. Quando o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem me pediu para eu, em 5 minutos, fazer uma breve homenagem ao Fernando, ao enfermeiro Fernando Correia, o meu primeiro problema foi como é que eu faço isto em 5 minutos. Falar do Fernando e do trabalho que ele fez pela enfermagem, do trabalho que ele fez no âmbito do então Sindicato dos Enfermeiros do Centro, quando ele o construiu, quando ele o montou, quando ele estruturou a rede, seria necessário muito mais do que 5 minutos. Poderíamos, por exemplo, abordar o trabalho e o papel que ele teve decisivo no Congresso Nacional da Enfermagem, ainda antes do 25 de Abril, em 1973, e depois nos seguintes, no segundo Congresso, já depois do 25 de Abril, onde ele foi capaz de trazer uma perspectiva a médio e longo prazo de construção para a enfermagem. Foi capaz de sonhar uma enfermagem, ele e todos aqueles que com ele trabalhavam naquela altura. E muito daquilo que nós temos hoje e que damos como seguro, uma carreira única, o ensino superior da enfermagem, a nossa ordem dos enfermeiros, tudo isto foi pensado naquela altura, com 15, 20, 25 anos de antecedência. E o Fernando era assim. O Fernando não fazia um sindicalismo de refilice, ele fazia um sindicalismo de construção. E eu recordo quando eu comecei a trabalhar como delegado sindical, no então Sindicato dos Enfermeiros do Centro, há muitos anos atrás, no início da década de 90, tinha sido publicado, tinha acabado de ser publicado na altura a carreira 91, a nossa carreira 91, e o Fernando juntou um conjunto de jovens enfermeiros, que eu incluía, e procurou fundamentalmente treinar-nos para conseguirmos ir ao território, aos hospitais, aos centros de saúde, não vender o que quer que fosse, não passar uma mensagem por passar, mas fundamentalmente para ajudar os enfermeiros a perceberem a sua carreira e a poderem trabalhar
pela sua carreira e defender a sua carreira. E, portanto, aquilo que o Fernando fez connosco, em primeiro lugar, foi explicar-nos como é que se constrói esta visão de futuro e explicar-nos que o mais importante era conseguirmos envolver os enfermeiros neste processo. Aquilo que hoje chamaríamos de capacitar ou de empoderar os enfermeiros. Esta era a visão do Fernando e foi isto que ele pediu para nós fazermos e nós fizemos por essa região centro-fora durante muitos meses, muitos anos consecutivos, no sentido de apoiar os colegas nessa construção. E, passar aqui, o Fernando ensinou-me e ensinou a todos aqueles que tiveram o prazer de poder trabalhar com ele e aprender com ele, fundamentalmente, duas coisas relativamente ao sindicalismo que ele defendia e pelo qual ele pugnava. Em primeiro lugar, que as coisas mais belas que nós possamos desejar e que nós possamos atingir são complexas de construir e para conseguirmos construí-las temos que perceber toda a engenharia que está por detrás. Ou seja, e citando o Fernando Correia, um enfermeiro, se quer efetivamente construir um destino diferente para si próprio e para a sua profissão, tem que perceber de enfermagem, mas tem que perceber também de tudo aquilo que o rodeia na sociedade, nos contextos políticos, sociais, económicos, culturais, entre outros. E, portanto, atingir esta beleza exige sermos capazes de compreender aquilo que está à nossa volta. E ele dizia-nos, tu vais, e é isto que tu vais trabalhar com os colegas. Não é para falar do artigo X ou Y da lei, é precisamente para eles conseguirem perceber o que está por detrás. Mas, e peço a imagem seguinte, também dizia outra coisa. Nunca pensem que a obra está acabada. Um pouco à imagem das capelas imperfeitas, da batalha, bem pertinho da minha leiria, a obra está sempre em construção. E o desafio que ele nos deixou, que ele me deixou, e que eu, passado quase 40 anos, continuo a trazer comigo, foi precisamente continuar a querer ser parte desta construção. A construção tem que ser comum, tem que ser envolvendo todos nós, tem que ser envolvendo as nossas estruturas, mas tem que continuar a existir e temos que continuar a saber sonhar. Como o Fernando fez, como o Fernando foi capaz de fazer, mesmo nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, na greve de 76, em que ele tem um papel decisivo, ou na difícil negociação da carreira de 91, onde ele teve também um papel particularmente relevante. E por isso, queria pedir-vos que possamos aqui hoje, todos juntos, prestar uma sentida homenagem a um homem que teve este rasgo de perceber o que era necessário, de construir com os outros, partilhando o seu conhecimento com os outros e percebendo que nada pode ser feito se eu não envolver todos no processo de construção. E, portanto, quero convosco pedir e dizer, e ajude-me a fazê-lo, obrigado, enfermeiro Fernando, e para ti, Fernando, onde quer que estejas, uma grande salva de palmas. Muito obrigado, Sr. Professor José Carlos, por tão sentidas palavras. Mas, como já referi, o nosso passado é feito de dedicação. E hoje também queremos honrar
todos aqueles que ao longo destes 50 anos se dedicaram de corpo e alma ao sindicato, num contexto político, social e profissional muito diferente do atual. Eu arriscaria dizer muito mais difícil. O seu empenho, o seu trabalho incansável moldaram o SINPENF naquilo que ele é hoje. Para entregar uma pequena recordação aos seus enfermeiros ex-dirigentes como reconhecimento pela sua dedicação e legado deixado, representando os que hoje estão aqui conosco, todos aqueles que por diversas razões já não podem ou não puderam estar presentes, merecendo de igual forma este reconhecimento, chamo agora o Sr. Presidente do SINPENF, enfermeiro Fernando Parreira. E sem qualquer tipo de ordem e hierarquia, chamo por favor que se juntem a nós o Sr. Enfermeiro Artur Gomes, o Sr. Enfermeiro António Almeida, o Sr. Enfermeiro Manuel Carreira, a Sra. Enfermeira Emília Miroto, o Sr. Enfermeiro Luís Matias, o Sr. Enfermeiro Miguel Pereira, a Sra. Enfermeira Cesaltina Portugal, o Sr. Enfermeiro Fernando Narciso, o Sr. Enfermeiro Eduardo Filipe, o Sr. Enfermeiro José Augusto Costa, a Sra. Enfermeira Helena Correia, o Sr. Enfermeiro Arlindo Silvério e o Sr. Enfermeiro Celestino. Deixem-se estar. Peço aos seus enfermeiros para se deixarem estar aqui junto de nós. Muito obrigado. E porque, como imaginam, todos estes momentos têm que ser organizados e pensados, nós pedimos ao Sr. Enfermeiro Eduardo Filipe para, em nome de todos os presentes, e não nos levem a mal, não podem todos falar, temos os tempos a contar, para proferir umas palavras em representação de todos, não levem a mal. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Excelentíssimos convidados, caros amigos e colegas, permitam que, antes de mais, que em meu nome pessoal, mas creio poder fazê-lo também em nome de todos os demais ex-dirigentes deste sindicato, que vos proponha, por segundos, um pensamento de homenagem ao Fernando. E esse pensamento dirige também a todos quantos, durante os últimos 50 anos, ajudaram a construir os pilares do edifício que viria a dar origem ao atual sindicato, que muito tem contribuído para a melhoria das condições de trabalho e carreira, quer na vertente sindical, quer legislativa, que hoje regula a profissão. Agradeço o convite, cumprimento e felicito a direção do sindicato por esta iniciativa, que, para além de homenagear o passado, deve motivar os novos colegas no desejo de dar continuidade de sucesso para um futuro cada vez mais promissor da enfermagem. Hoje estamos aqui para comemorar uma bonita data, 50 anos.
ainda que a verdadeira possa ser maior, conforme já perceberam. Com todos os defeitos e erros eventualmente cometidos no passado, mas com a certeza de que o caminho, por vezes agreste, valeu a pena. Hoje, como no passado, os sindicatos, em particular as suas direções, necessitam do empenho de todos na busca de melhores condições de trabalho e de realização profissional e pessoal. A história ensina-nos, como foi o exemplo por todos recordados da greve de 1976, que só a união de todos, o mesmo é dizer que todos os sindicatos à data se uniram numa plataforma sindical, foi possível obter o que para muitos era impensável à época e contra a vontade de muitos outros. Recordemos o que ainda hoje é dito sobre esse momento. A greve da enfermagem, de março de 1976, foi um evento crucial para a profissão, que reuniu a adesão total de enfermeiros e foi marcada por uma requisição civil pelo Governo para garantir os cuidados mínimos aos doentes. Este evento histórico não só levou ao desenvolvimento da enfermagem, como também resultou na criação do Decreto-Lei 305 de 81, um marco na progressão da carreira de enfermeiro. Por outras palavras, outros dizem, a greve que mudou a enfermagem. Quando se trata de temas estruturantes para a profissão, só a união de todos, em prol do mesmo objetivo, consegue os resultados justos e totalmente merecidos por parte de uma profissão, no caso, a nossa. Aproveitamos este momento para festejar esta bonita data de 50 anos, mas sem perder de vista o futuro. Tenhamos sempre presente a frase com que terminei o texto que escrevi para o Infor Sindical deste mês e ano, e que é a seguinte: unidos seremos mais fortes do que a soma da força de cada um. Um forte abraço a todos, muito obrigado e parabéns. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Cipenfe. Uma salva de palmas. Muitos parabéns ao Cipenfe. E o baile continua. Serafim, Serafim, saudade que estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Serafim, Serafim, sou eu, trago comigo o que é meu, este nome criei. Serafim, Serafim, aos molhos, a saudade dos meus olhos, em mil lágrimas de prata. Serafim, Serafim, artista de rádio, TV disco e de cassete pirata. Serafim é o meu nome, já passei fome, já passei fome. Suportei tantas ofensas, tive doenças, davam livre a minha história, mais inglória, numa estrada de amargura, minha vida é uma aventura, tão honesta e meritória. O meu pai fugiu de casa com um grão nasa, Minha mãe ficou demente, foi de aguardente,
foi da aguardente. Fui viver com uma tia que me batia, e ainda não vou nas obras entre lagartos e cobras, trabalhando como um cão. Nos momentos de cansaço afinava no bagaço e cantava esta canção. Serafim, serafim, saudade que estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Serafim, serafim, sou eu, trago comigo que é meu, este nome criei. Serafim, serafim, aos molhos da saudade dos meus olhos, em mil lágrimas de prata. Serafim, serafim, artista de rádio, TV disco e de cassete pirata. Maria Teresa de Sarra de Bragança apresente momento da grande musical com Serafim Solar, as meninas e o conjunto Carapatos. Não percam por volta das 3 da manhã, show erótico Under Sexy, e veja duas meninas dentro de uma laranja de litro. É verdade. Vivi num país distante, fui imigrante, e lá longe no estrangeiro